Pessoal, muito bem-vindos. Chegou a hora da gente tratar sobre o risco, a segunda parte do binômio fundamental do processo de investimento. Lembra, sempre que eu faço investimentos, eu penso em retorno, e retorno nós vimos na aula anterior, os diferentes tipos de rentabilidade, e agora a gente vai dar uma atenção pro risco, para os diferentes tipos de risco. É um videozinho muito relevante para a tua prova. Tu tem que ter na ponta da língua a diferença entre risco de crédito, de mercado e de liquidez e a importância da diversificação como uma ferramenta para mitigar, para reduzir o risco dos teus investimentos, certo? Então vamos para os nossos slides, olha só. Então nós vimos o seguinte, nós vimos que quando eu faço investimentos, eu estou neste ponto do tempo. Hoje, por exemplo, resolvi fazer investimentos, aplicar dinheiro hoje para ter mais dinheiro no futuro, ou seja, buscando uma rentabilidade. Lembra, a rentabilidade que eu espero obter com base nas minhas expectativas é a rentabilidade esperada. Mas nós sabemos que pode ocorrer eventos, tem esta possibilidade de ocorrer eventos diferentes do esperado. Esta possibilidade de ocorrer eventos diferentes do esperado, a gente vai chamar de risco, é o nosso famoso risco, e esse risco vai se subdividir em risco de crédito, que é calote, isso, emprestar dinheiro para alguém e se alguém não me devolver. Risco de liquidez, lembra, liquidez, o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de eu transformar qualquer coisa em dinheiro, de eu transformar um carro em dinheiro, uma casa em dinheiro, uma ação em dinheiro. Quanto mais difícil for eu transformar o ativo em dinheiro, maior vai ser o risco de liquidez. Imagina se eu tenho um apartamento, que foi o que eu usei como exemplo no primeiro vídeo, e tenho que vender ele rapidamente. Para eu conseguir vender ele rapidamente, vou ter que baixar o preço e vou perder dinheiro com isso. Então esse seria o risco de liquidez, está associado com a dificuldade de vender. E por fim, o risco de mercado. O risco de mercado é o risco de oscilação de preços. Há outros riscos quando eu faço investimento, mas os três principais, que eu chamo de santíssima trindade do risco, são estes três. É o que pede no nosso edital, é o que vai cair bastante lá na tua prova, por isso eu tenho que ficar bastante atento a esse videozinho. Crédito, inadimplência, calote, liquidez, dificuldade de vender e mercado, oscilação de preços. Que fique bem claro desde o início o seguinte, é claro que alguns ativos podem ter mais risco de crédito, menos risco de crédito, mais risco de liquidez, menos risco de liquidez, mais risco de mercado, menos risco de mercado. Porém, todos os ativos financeiros, exceto as ações, como a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, eles vão ter risco de crédito, mercado e liquidez. Por exemplo, um título público. Quando eu compro um título público federal, ele vai ter risco de crédito? Vai, o governo pode dar calote? Pode, mas esse risco é alto ou baixo? A gente vai ver que é bem baixinho. Ele tem risco de liquidez? Se eu quiser vender o título público, vai ser fácil ou difícil vender o título público pelo seu preço de mercado? Vai ser fácil fazer essa venda, então o risco de liquidez também vai ser bem baixinho. E o risco de mercado? Quanto maior for o prazo do título, a gente vai ver que títulos com prazo muito longo têm muito risco de mercado, eles oscilam muito, certinho? Então, um mesmo ativo, ele pode ter um risco baixo e outros riscos altos, certo? Então, vamos lá. Olha só, nosso primeiro risco que a gente tem que entender aqui é o risco de crédito, a possibilidade de calote. Risco de crédito vai haver quando a gente faz um empréstimo para alguém. Olha só, risco de crédito está associado com uma operação de empréstimo. Pensa comigo, sempre que eu empresto dinheiro para alguém, a minha expectativa é que depois do prazo acordado, aquele alguém virá
me pagará o principal e os juros. Esse é o cenário esperado. E agora, Eduardo, o que pode acontecer de diferente do esperado? O que pode acontecer de diferente do esperado é o devedor não honrar com suas obrigações, ou seja, não pagar o principal e ou os juros da operação. Esse risco, essa possibilidade de ocorrer esse calote, essa inadimplência, a gente vai chamar de risco de crédito. Olha só no nosso slide. A gente tem uma operação de slide, nesse slide aqui padrão de empréstimo, que é o agente superavitário, aqui um sujeito que tem dinheiro, emprestando dinheiro para um agente deficitário, para alguém que precise de recursos. O agente superavitário empresta R$1.000 e passa a ter o direito, ele vai ser o credor da operação, ele passa a ter o direito de receber, o que ele emprestou acrescido de juros, o direito de receber. O que ele espera que aconteça? O que ele espera que aconteça é que ele receba o que ele emprestou, os R$1.000 acrescido de juros no vencimento da operação. O que pode acontecer de diferente do esperado? Ou seja, qual o risco? O risco é o risco de calote, o risco de inadimplência. Ou seja, o risco do nosso devedor, não honrar com suas obrigações, Não pagar é o risco dele não pagar o principal e ou só o principal e os juros. Esse é o risco que eu corro quando eu empresto dinheiro para alguém. Nós vamos ver o seguinte: quando duas pessoas físicas realizam uma operação de empréstimo, o Eduardo empresta dinheiro para o Gustavo, por exemplo, esta operação é formalizada como? Se o Eduardo e o Gustavo se conhecem, esta operação é formalizada com um aperto de mãos. O Eduardo vai falar o seguinte: Gustavo, eu sei onde tu mora, se tu não me pagar, eu vou lá atrás, vou fazer um escândalo, enfim, vou colocar umas pessoas atrás de ti para te convencerem a me pagar. Bacana? Essa é uma operação de empréstimo entre pessoas físicas. O Eduardo, eu, por exemplo, vou correr o risco de crédito, mas eu sei fazer o Gustavo pagar o que ele me deve. Mas quando eu empresto dinheiro para o governo, por exemplo, Eduardo, eu posso emprestar dinheiro para o governo? Sim. A gente vai ver que tu pode emprestar dinheiro para o governo a partir do momento que tu compra um título público federal. Tu vai correr o risco de emprestar dinheiro para o governo. Tu vai correr risco de crédito de emprestar dinheiro para o governo. Mas o risco de emprestar para o governo é o menor risco de crédito. Ou seja, a probabilidade do governo te dar um calote é muito baixa mesmo. Tem a possibilidade de tu emprestar dinheiro para uma empresa. Eu posso emprestar dinheiro para uma empresa? Eu posso emprestar dinheiro para a Gerdau, por exemplo, para a Petrobras, para a Ambev? Sim, você pode emprestar dinheiro para essas empresas. Só que, claro, você não vai emprestar lá, toma o dinheiro e me paga daqui a X tempo. Isso vai ser formalizado através de um título chamado de debentures. Aqui o risco pode ser maior, dependendo de qual empresa está pedindo dinheiro emprestado para você. E aqui respira e olha para mim. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando eu empresto dinheiro para o governo ou quando eu empresto dinheiro para uma empresa, esse empréstimo ele vai ser formalizado através de um documento, através de um título. Esses são os famosos títulos. Um título serve para formalizar uma operação. No exemplo que eu usei, o Eduardo empresta para o Gustavo, como essas duas pessoas se conhecem, não precisa formalizar. Fica no fio do bigode, na confiança. Mas agora imagina que eu vou emprestar dinheiro para quem eu não conheço.
Eu até aceitaria emprestar dinheiro para quem eu não conheço, desde que ficasse formalizado isso no papel. Tivesse um pedaço de papel onde isso ficasse lá formalizado, tudo bonitinho, quanto eu emprestei, quando e quanto ele tem que me devolver. Para isso que serve, por exemplo, o título público federal. O título público federal serve para formalizar que eu estou emprestando dinheiro para o governo. Então, quando eu, Eduardo, compro um título público federal, eu estou virando um credor do governo. Enquanto credor, olha só a palavra credor. Se eu sou um credor, eu creio, eu rezo todo santo dia para o governo, no final da operação, me devolver o principal mais os juros. Ah, tu pode emprestar dinheiro para uma empresa? Sim. Posso emprestar dinheiro para uma empresa comprando uma debênture emitida pela empresa. Quando eu compro uma debênture emitida pela empresa, da mesma forma que acontece quando eu compro um título público federal, eu me torno credor, mas nesse caso eu me torno credor da empresa, da Ambev, por exemplo. E de novo, enquanto credor, eu creio que eu vou receber aquilo que eu emprestei acrescido de juros. Eu creio, essa é a minha expectativa, mas eu não sou bobo. Eu sou um investidor atento, eu sei que pode acontecer algo diferente do que eu espero. O governo pode me dar calote, é raríssimo isso, a probabilidade é bem pequena, mas pode. A empresa pode me dar calote? Pode, dependendo da empresa, o risco vai ser maior ou menor, mas ela pode te dar um calote. Ah, Eduardo, e quando eu compro ações? Quando tu compra ações, o negócio é completamente diferente. Quando tu compra ações, por exemplo, tu não vira um credor da empresa. Nós vamos ver com maiores detalhes, mas aqui já vale a pena destacar o seguinte: quando tu compra uma ação, tu vai virar dono da empresa. Tu tá comprando um pedaço da empresa, olha a diferença. Quando tu compra uma debênture da Ambev, tu se torna credor da Ambev. Qual o direito que um credor tem? Ah, o direito que o credor tem é o direito de receber aquilo que ele emprestou acrescido de juros. Por isso que o credor vai ter risco de crédito. Olha só que bonito. Já o acionista, quando tu vai lá na B3 e compra uma ação da Ambev, tu se torna dono de um pedacinho da Ambev. Enquanto dono, tu não vai correr risco de crédito. Por isso que fica bem claro aqui, ó, ações não tem risco de crédito. Por quê? Porque eu não estou emprestando dinheiro para ninguém. Eu estou comprando um pedaço da empresa, certo? Importantíssimo isso, não cai nessa na prova. Acionista não é credor, acionista é dono. Ah, então quer dizer que acionista não corre risco? Acionista não corre risco de crédito, ele corre outros riscos específicos, mas risco de crédito ele não corre. Bacana? Ah, importante e interessante e fácil de lembrar lá na hora da nossa prova o nosso risco de crédito. O risco de liquidez é um outro risco bastante importante e que a gente tem que ficar atento. Olha só, o risco de liquidez está associado com a dificuldade de vender um ativo. De vender um ativo. Ou seja, está associado com a dificuldade de transformar aquele ativo em dinheiro. De transformar o ativo em dinheiro. E por isso que eu chamo de risco de liquidez. Porque lembra, qual é o conceito de liquidez? Colocando aqui na outra ponta. Liquidez é a capacidade que eu tenho de transformar o ativo em dinheiro. Alguns ativos são facilmente transformados em dinheiro. É muito fácil de eu vender um ativo e transformar em dinheiro. Esses ativos que têm essa capacidade, que são facilmente transformados em dinheiro, eu digo que são ativos líquidos. Ativos líquidos, eles têm baixo risco de liquidez, porque eu consigo vender eles rapidamente pelo preço justo. Agora, alguns ativos são difíceis de vender, difíceis de transformar em dinheiro. E pensa comigo, quando tu tem um bem que tu quer vender rapidamente e não consegue vender, o que tu começa a fazer? Tu começa a baixar o preço. Pensa no seguinte, tu tem na tua casa aí uma televisão que está encostada e tu precisa vender essa televisão aí que vale R$500.
ela vale R$500. Daí você vai colocar na OLX, fazendo propaganda aí de graça da OLX. Coloca lá na OLX R$500. Daí não aparece ninguém. E o cara que aparece, ele fala o seguinte: até compro essa TV de ti, mas eu compro por 300 pila. É claro, o cara que está na posição de comprador, ele se sente à vontade, ele fala: isso, o Eduardo está vendendo a televisão porque o Eduardo está precisando de grana. Então ele chega lá barganhando. Ele dá um valor bem baixo, até para vocês começarem a negociação, R$300. Daí você fala: não vou vender. Daí no segundo dia tu continua precisando de dinheiro e só tem aquele cara lá querendo vender por 300. Daí você vai lá e baixa, R$450. Daí quarto dia não conseguiu vender, 400. Daí no quinto dia tu vai lá e fala pra ele: tá, beleza, tu quer comprar a TV por 300? Ele fala: não, agora eu pago só 250. Daí tu vende por 250. Olha só, você teve uma perda, você vendeu algo que valia R$500 por R$250. Essa perda que tu teve de R$250 foi devido ao risco de liquidez. A tua TV não deixou de valer 500 e começou a valer 250. Não, ela vale 500. Se você tivesse paciência, se você tivesse a capacidade de esperar, você conseguiria vender ela mais dia, menos dia por R$500. Mas você não tinha esta capacidade de esperar. Você precisava vender rapidamente. Então, como você precisava vender rapidamente e teve dificuldade de vender, você teve que diminuir o preço. E atenção para isso lá na prova. Você teve que diminuir, você teve que reduzir o preço devido à existência de poucos compradores. O risco de liquidez está intimamente ligado com dois pontos. Primeiro, a existência de poucos compradores. É claro, se tu quer vender um determinado ativo e tem um monte de comprador, vai ter diversas ofertas e vai ter uma oferta que vai se aproximar do valor justo do teu ativo. Daí você não vai ter um risco de liquidez tão grande. Mas agora quando tu quer vender, por exemplo, uma obra de arte, porque a obra de arte tem um risco de liquidez enorme? Porque existe um seleto grupinho bem reduzido de pessoas que apreciam e têm grana suficiente para comprar um quadro lá de 15 por 21 por 300, 400 mil dólares, certo? Então, o cara, é claro, que está na posição de comprador, ele vai barganhar também. Outro ponto que faz com que o risco de liquidez aumente é o preço elevado do ativo. Como assim o preço elevado do ativo? Claro, pensa comigo, o que tem mais liquidez? O que tu vê mais na rua da tua cidade? Ferrari ou Uno? Tanto a Ferrari quanto o Uno são construídos lá, montados pela mesma montadora mãe que é a Fiat. A Fiat monta tanto o Uno quanto a Ferrari. Por que tem mais Uno na rua do que Ferrari? E quando eu vou vender, é mais fácil eu vender um Uno ou uma Ferrari? É claro que tem mais Uno, porque o Uno tem um valor mais baixo, 40, 50 mil reais. Tem muito mais gente com 40, 50 mil reais para comprar um Uno do que pessoas com 300, 400, 500, 1 milhão de reais para comprar uma Ferrari, certo? Então, o preço elevado acaba fazendo com que também o número de compradores seja mais reduzido. Isso a gente vê em imóveis, por exemplo. O imóvel é o exemplo clássico do risco de liquidez. Usando de novo o exemplo que eu usei no primeiro vídeo, se eu tenho um imóvel que vale 500 mil reais e quero vender ele rapidamente, na praia, no inverno, como teve poucos compradores e eu preciso vender muito rápido, ele vale 500, mas no aperto eu tive que vender ele por 300 mil reais. Então aqui eu tive uma perda de 200 mil reais devido ao risco de liquidez. Aqui o que me encalacrou foi o risco de liquidez. Ah, bacana. E olha só esse slide. Esse slide
vai nos dar o nosso risquinho de mercado, e agora a gente precisa entender a diferença entre risco de liquidez e risco de mercado. Respire e olha para mim. O risco de liquidez faz com que o preço caia, eu tenho que reduzir o preço para conseguir vender. Então, o preço do ativo caiu porque eu tive que reduzir o preço para conseguir vender aquele ativo, devido à existência de poucos compradores. Agora, imagina o preço de uma ação da Petrobras. O preço da ação da Petrobras caiu devido a um evento que aconteceu no Oriente Médio. A um evento que aconteceu pontualmente no Oriente Médio, uma briga entre Estados Unidos e Irã fez o preço da Petrobras cair, por exemplo, ou o preço da Vale do Rio Doce cair. Essa queda do preço da Vale devido a uma tensão, vamos usar da Vale especificamente, devido a uma tensão no Oriente Médio, não tem nada a ver com dificuldade de vender. É um evento externo ao ativo que impactou o mercado como um todo e as ações da Vale em particular. Esse risco a gente vai chamar de risco de mercado. Veja só, risco de liquidez está associado com a dificuldade de vender. Eu tive que diminuir o preço porque estava difícil de vender e para conseguir vender mais rápido eu diminui o preço. Já o risco de mercado está associado a eventos que ocorrem no mercado, que ocorrem no cenário político, no cenário econômico, no cenário financeiro, que acabam impactando o preço das ações, que fazem o preço das ações oscilar ao longo do tempo. Seja uma tensão no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, seja, olha só, em 2019 isso teve bastante em evidência, né? As tensões comerciais, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. A guerra comercial entre China e Estados Unidos fez o preço dos ativos variar, oscilar ao longo do tempo. Como assim, Eduardo? Teve uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos estava aumentando os impostos sobre os produtos importados da China. A China retalhou. Mas não é uma briga entre China e Estados Unidos. O que tem a ver com a gente? A gente é atingido por desdobramentos. E o investidor que tem o seu dinheiro aplicado em ações, ele vê aquela briga entre China e Estados Unidos, ele começa a ficar preocupado. Putz, isso daqui vai nos afetar, vai afetar o Brasil. Daí isso faz com que tenha uma maior oferta de venda das ações, porque os investidores ficam com medinho, todo mundo querendo vender, daí o preço das ações despenca. Depois, no outro dia, o pessoal acorda e fala o seguinte: putz, grila, olha só o que aconteceu ontem, não foi tão grave. Daí os investidores vão lá comprar as ações, daí os preços sobem. Então, essa dinâmica do que vai acontecendo no mercado, tanto interno quanto externo, acaba impactando o preço das ações. Acaba gerando uma oscilação no preço das ações. Acaba gerando uma volatilidade. Olha só, são sinônimos de risco de mercado, oscilação e volatilidade. Eduardo, é só o preço das ações que variam? Não. O preço de tudo varia. O preço do título público varia. O preço das debêntures variam. O preço dos CDBs variam. Mas é mais evidente para a gente, eles cobram mais em prova, risco de mercado associado em ações. Fica mais evidente o sobe e desce no preço das ações, porque elas aparecem todo dia lá no Jornal Nacional. William Bonner, todo dia, ele vai lá e comenta sobre isso no Jornal Nacional. Por isso que acaba sendo mais evidenciado. Então lembra que esta oscilação, essa volatilidade no preço dos ativos, e em particular nas ações, podem ser fruto, desdobramento do que acontece internamente. Uma mudança de governo, saiu o governo A, entrou o governo B,
Isso pode deixar os investidores mais otimistas ou mais pessimistas com relação ao futuro. Ah, tinha uma votação de uma reforma para sair em março, vai sair só em outubro. Isso também pode impactar o ânimo dos investidores e impactar o preço das ações. Então, isso que acontece no cenário político, econômico e financeiro impacta, tanto interno quanto externo, acaba impactando o preço dos ativos. Este impacto que se dá através da oscilação da volatilidade de preços, a gente chama de risco de mercado. É diferente risco de mercado de risco de liquidez. Atenção para isso na prova. Risco de liquidez está associado com dificuldade de vender o ativo. E aqui a gente tem, resumidamente, a dinâmica de investimentos. Lembra, eu sempre faço investimentos olhando para o futuro, olhando para o que eu espero que aconteça, para a rentabilidade esperada. O que passou lá atrás é a rentabilidade observada. Ela não me interessa. Rentabilidade passada, rentabilidade observada não é garantia de rentabilidade futura. Eu olho para frente. E quando eu olho para frente, eu traço um cenário esperado com base em expectativas. Pode acontecer algo diferente do que eu espero. Pode acontecer algo diferente do que eu espero porque alguém me deu um calote, que seria o risco de crédito. Pode acontecer algo diferente do que eu espero porque eu tenho dificuldade de vender um ativo e tenho que baixar o preço para conseguir vender rapidamente, que é o risco de liquidez. E pode acontecer algo diferente do esperado porque o preço dos ativos oscila no mercado devido a acontecimentos externos ao ativo específico. Devido à mudança de governo, devido à variação cambial, devido a brigas comerciais entre países, devido a tensões de guerra no Oriente Médio, por exemplo. Estas tensões todas se refletem no preço dos ativos e fica mais evidente em ações. Esse é o nosso risco de mercado. Então, Santíssima Trindade do risco: crédito, calote, liquidez, dificuldade de vender, e mercado, oscilação, volatilidade no preço das ações, por exemplo. E Eduardo, como é que eu faço para reduzir o meu risco? Eu consigo reduzir o risco? Respira e olha para mim. Olha só, sim, você consegue reduzir o risco. Mas a palavra correta é reduzir o risco e não eliminar o risco. Por quê? Porque o risco total dos investimentos é composto por duas componentes. Primeira componente, uma componente que a gente chama de risco específico. E por outra componente que a gente chama de risco sistêmico. Então eu tenho risco específico e risco sistêmico. Primeiro, o que seria o risco específico? Comprei ações da Petrobras. As ações da Petrobras, elas têm um risco específico do ramo de atividade dela, extração, refino e venda de petróleo, e pelo fato dela ser controlada pelo governo, que algumas pessoas veem isso com olhos não tão bons. Então esse é um risco específico. O preço do petróleo caiu. Isso impacta negativamente a Petrobras. Ganhou o governo que o mercado não gosta tanto, acha que mexe demais na empresa. Esse é um risco específico da empresa. E tem um risco sistêmico. O risco sistêmico, respire e olha para mim, é aquele risco que vai afetar todos os ativos financeiros. O risco sistêmico, ele afeta exclusivamente, especificamente, como o próprio nome sugere, o ativo. Caiu o preço da Petrobras, impacta especificamente a Petrobras. Subiu o preço da Petrobras, impacta especificamente a Petrobras. Teve uma operação que pegou os diretores da Petrobras, impacta especificamente a Petrobras. Agora o risco sistêmico ou sistemático, ele vai impactar em maior ou menor grau
todos os ativos do mercado. Como assim, Eduardo? Imagina o seguinte. Foi declarada uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Ou uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Daí é o Armagedon. Enfim, uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Essa notícia vai impactar negativamente todos os ativos da economia. Vai impactar alguns negativamente, a maioria negativamente, e um ou outro positivamente, tá? Todos os ativos da economia. Então, todos os ativos da economia são impactados por este fato. Esse é um risco sistêmico. A crise financeira dos Estados Unidos, por exemplo, 2008, impactou todos os ativos. Não só nos Estados Unidos, não só na Europa, em todo mundo. Esse é um risco sistêmico ou um risco sistemático, que afeta em maior ou menor grau todos os ativos presentes no mercado financeiro nacional e internacional. Por isso que, imagina o seguinte, se eu tenho na minha carteira, se eu investo todo o meu dinheiro em ações da Petrobras, o meu risco total vai ser muito, muito elevado. Porque eu vou ter o risco sistêmico e eu vou ter o risco específico só da Petrobras. Se o preço do petróleo cai, eu vou me lascar de A a Z. Porque eu tenho o risco sistêmico e o risco específico só da Petrobras. O que eu posso fazer, Eduardo, para tentar reduzir o meu risco? Para tentar reduzir o meu risco, eu posso colocar na minha carteira, além das ações da Petrobras, eu posso colocar na minha carteira ações de empresas que ganhem quando o preço do petróleo cai. Posso colocar ações da Gol, por exemplo. Quando o preço do petróleo cai, o preço do combustível fica mais barato e a Gol lucra mais, porque as despesas diminuem, o lucro aumenta da Gol. Então, olha só que bacana. Elas têm riscos específicos contrários. O risco específico delas é o petróleo, tanto da Petrobras quanto da Gol. Só que quando o preço do petróleo cai, isso impacta negativamente a Petrobras, e quando o preço do petróleo cai, impacta positivamente a Gol. Eu consigo reduzir o risco da minha carteira desta maneira. E além da Gol, eu posso colocar um Itaú, por exemplo. Um Itaú que não tem um risco específico petróleo. Além do Itaú, eu posso colocar Ambev. Posso colocar aqui também Ambev na minha carteira. Posso colocar Vale também. O que eu quero fazer quando eu coloco várias ações, principalmente de setores diferentes? Quando eu coloco várias ações na minha carteira, principalmente de setores diferentes, ou que ganham quando uma ganha, a outra perde, quando o preço do petróleo, como é o caso de Petrobras e Gol, caem para lados diferentes, eu estou fazendo uma diversificação. O objetivo da diversificação é reduzir, é mitigar o risco da minha carteira. Mas qual tipo de risco eu consigo reduzir, eu consigo mitigar? Eu vou conseguir reduzir, mitigar o risco específico. A parte do risco sistêmico ou sistemático, eu não consigo reduzir, eu não consigo mitigar. Por isso que aí na tua apostila tem um gráfico que mostra o seguinte: quanto mais ativos eu tiver na minha carteira, menor vai ser o risco. Como assim, Eduardo? Quanto maior o número de ativos da minha carteira, o risco vai caindo. Mas ele só cai até um determinado patamar. Abaixo daquele patamar, o risco da minha carteira não vai cair. Por quê? Porque eu posso ter imagina o sujeito, o investidor, que tem todos os ativos na sua carteira. Todos os ativos que tem no mercado, ele tem na carteira dele. Mesmo que ele tenha todos os ativos que estão disponíveis no mercado na carteira dele, ele vai sofrer quando ocorrer uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, por exemplo.
porque guerra entre Estados Unidos e Rússia seria um risco sistêmico, um risco sistemático, que afeta todos os ativos da carteira. Por isso, lá na prova, eu não consigo eliminar o risco total, eu consigo mitigar o risco total. O que eu consigo reduzir, o que eu consigo, no limite, eliminar é apenas o risco específico. Então, respire e olha para mim, cuidado com isso na prova. Se aparecer a diversificação permite mitigar o risco, correto. A diversificação permite eliminar o risco. Se for eliminar o risco, está errado. A diversificação no limite permite eliminar o risco específico. O risco específico, sim. Se for apenas risco específico, no limite eu consigo eliminar. Mas risco total eu não consigo. Na tua prova, as questões sobre diversificação elas são bem mais superficiais. Elas só pedem qual é o impacto da diversificação sobre a carteira. O impacto da diversificação, ou seja, a aplicação em diversos ativos, principalmente de setores diferentes, é uma redução, uma mitigação do risco da carteira do investidor. Certo? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo porque ele é muito importante. Eu tenho que ter na ponta da língua a diferença entre risco de crédito, mercado e liquidez e quais são os impactos na diversificação. Certo? Qualquer dúvida, por favor, é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.